Meus amigos, quem diria, você já se perguntou por que raios em debates acalorados que você deve acompanhar por aí, parece que os conservadores conseguem entender melhor os argumentos dos progressistas do que o contrário? E não é somente uma questão já que você pode ter um ego mais inflado aí, né? Conservador, sabe? Eu sou mais inteligente ou moralmente superior, mas sim porque existe uma superpotência ali cognitiva que poucos vão conhecer. É justamente uma visão moral mais ampla, mais inclusiva. Vamos direto ao ponto. Enquanto os progressistas eles se consideram fortemente, né, voltados para valores como justiça social, compaixão, os conservadores eles têm um espectro moral que vai incluir esses valores e além. Ele vai dar importância a conceitos como lealdade de grupo, como respeito à autoridade, pureza, tradição e todas as questões que você que está acompanhando o canal já sabe. Então não é uma questão de ser mais ou menos moral, é uma questão de compreender um conjunto mais diversificado de princípios morais. Então esse artigo aqui eu vou mostrar agora para você, é justamente voltado para essa questão do que nós, como conservadores, podemos, e como nós somos vistos, por parte da academia, tá bem? Então vamos lá. Olha só. Esse artigo aqui. Só para mostrar para vocês. The moral stereotypes of liberals and conservatives exaggeration of difference across the political spectrum. O que significa isso? Significa que esses autores eles estão ali trabalhando com a questão dos conservadores e progressistas estimarem valor um dos outros. Então, os conservadores eles são surpreendentemente precisos em prever, vão dizer aqui os autores, o que os progressistas valorizam. Então, eles vão reconhecer a importância que os progressistas vão dar à justiça, à compaixão, mas também percebe que esses valores não são os únicos em jogo. Enquanto os progressistas eles vão frequentemente subestimar ou até mesmo ignorar a importância que os conservadores vão dar a esses mesmos valores morais, enquanto até exageram aspectos, né, como autoridade, muitas vezes acaba rotulando os conservadores de uma maneira negativa. Então, aqui você vai se deleitar com dados, tá? Com tabelas, com gráficos, com muita coisa objetiva, quantitativa, que vai te ajudar a entender, né, como nós temos essa questão muito mais aflorada e como isso é importante para nossa discussão como um todo, tá? Deixa eu voltar aqui ao nosso estado original. Pois bem, então o que significa isso? Que você imagina lá um debate sobre a liberdade de expressão, né? Então o conservador ele pode ver não só a importância da liberdade individual, que é o valor progressista, mas também essas implicações para a coesão social, respeito por tradições, que é os valores conservadores. Então esse entendimento mais amplo vai permitir uma leitura mais precisa das intenções, das preocupações dos progressistas, algo que muitas vezes falta do outro lado. Então essa capacidade objetiva de compreender múltiplas dimensões morais não é uma vantagem só nata, ela é cultivada pela exposição, pela filosofia, pela valorização da tradição, pela valorização da ordem, tanto quanto pela justiça social, pela compaixão, pelo amor ao próximo, porque é um princípio cristão. Então os conservadores eles navegam com mais facilidade nesse mar de ideologias porque ele reconhece, justamente por ser uma anti-ideologia. É por isso que ele conhece os valores progressistas, né? Então, da próxima vez que você se deparar com um debate político acalorado, preste atenção. Os conservadores podem não apenas estar discordando, ele pode estar meio que enxergando algo que os progressistas simplesmente não conseguem ver. E é isso, meus amigos. É uma superpotência moral que todos nós deveríamos entender melhor. O que Scruton sempre dizia: nós, conservadores, somos chatos, mas também estamos certos.
né? Então, um pouquinho mais aqui de dose aqui para vocês, para não ficar tão curto. Vamos explorar um pouquinho mais. Se você ficou até aqui, garante aí mais uns 5 minutos. Me dá essa oportunidade de explicar o que está falando ali. Então, os autores, a Jesse Graham, né, o Jonathan Haidt e o Brian, eles explicam essa dinâmica, que é bastante fascinante. Olha que interessante. Enquanto os progressistas eles vão valorizar as fundações morais individualistas, né, como a compaixão, justiça social, a gente tem como reconhecer nos conservadores o respeito às fundações, além de dar a ênfase adicional às instituições vinculantes, né? Então, como aquilo que a gente já entendeu como bases do conservadorismo. Então, para a gente se aprofundar nisso, o que os conservadores tendem a valorizar? As 5 fundações, o que vai permitir compreender de uma maneira mais integrada, mais multifacetada a coisa toda. Então, a valorização da lealdade ao grupo não é meramente um apego à tradição cultural, né? Por outro lado, os progressistas eles vão se concentrar mais nas fundações harm, né? Que é o cuidado, ou fairness, que é a reciprocidade, que muitas vezes vem a moralidade por meio aí de uma lente que prioriza a proteção dos indivíduos, a justiça social. Mas é uma visão que pode levar à percepção de que essas preocupações conservadoras, como lealdade, como autoridade, como pureza, elas são, na melhor das hipóteses, secundárias e na pior, opressoras, retrógradas, dominantes. Então, essa diferença da ênfase, ela vai criar uma espécie de cegueira moral, que vai dificultar todo o entendimento completo das preocupações conservadoras. Então, o que o artigo revela pra gente? Que essa diferença de perspectiva, ela pode levar a uma tendência progressista de colocar lá o Judas, malhar o Judas, né? De estereotipar de maneira negativa essas preocupações morais dos conservadores. Então, por exemplo, enfatizar a pureza, os conservadores podem estar lá expressando uma preocupação clara com a saúde pública, com o bem-estar espiritual, né? Mas um progressista vai interpretar isso como uma obsessão moralista com a sexualidade, repressão, e bota lá Kate Millett, Firestone, e bota a Chula, as primeiras, né, feministas para falarem bem das liberdades e direitos infantis, da sexualidade. Então, assim, é muito complicado, né? É muito difícil. Esse tipo de interpretação errônea não é simplesmente uma questão de discordância, é uma falha cognitiva no reconhecimento da legitimidade das crenças conservadoras e nas bases do conservadorismo. Não fazem a menor ideia do que é o seu oponente, é a justificativa mais plausível do ataque a falácia ad hominem, né? Então, esse artigo ele vai discutir todas essas questões. Então você vai ter uma análise detalhada ali com uma resposta a um questionário de fundações morais, que é o MFQ, né? Justamente para concluir o que eles trazem ali, né? Então faz toda uma abrangência moral, faz toda uma análise dos liberais, dessas questões todas. Tem vários dados ali para você, várias hipóteses psicológicas, inclusive, que se sugere ali, né? Uma rigidez mental que é geralmente associada pelos progressistas aos conservadores, por não aplicar de uma maneira uniforme todas as dimensões morais, inclusivas e tudo mais. O que não é verdade. O que a verdade é, até aqui a nossa sociedade foi construída. Será que a hora que destruir todo esse sistema do jeito que vocês querem, vai ter algo no futuro para viver? Então, além disso, né, a flexibilidade moral é particularmente relevante aí no contexto de políticas de identidade, onde as divisões culturais ali elas podem ser profundas e complexas. Isso a gente entende. O problema é que quando você desconsidera a família nuclear, as questões todas que trouxeram um controle e harmonia do tecido social, né, e desconstrói, né, haja vista Derrida e a galerinha do desconstrutivismo, Foucault e etc., dá tons de libertinagem completa, né, e essa é ditada como regra moral a partir de agora, aonde que a gente vai chegar? Então, a gente precisa enxergar o quadro completo, né, e toda essa concessão
de superioridade fatalmente moral, como o artigo discute, né? E a questão toda ela vai envolver aspectos filosóficos profundos. Então, é uma disposição influenciada por tradições filosóficas, por tradições religiosas, que valorizam toda a harmonia entre a ordem e a liberdade, entre o indivíduo e a comunidade, entre a moralidade pessoal e a moralidade pública. Então, nesse sentido, os conservadores, armados com essa compreensão mais ampla, eles estão melhor equipados para navegar nas complexidades da moralidade contemporânea e oferece fatalmente soluções que buscam melhor e mais bem equilibrar o novo e o antigo, o progresso e a tradição. Tá bem? Se você quiser uma dose dialética, fique com essa. Então, espero que tenha sido útil para você. Mostre pro seu coleguinha lá progressista esse artigo e veja o que ele vai falar, tá bem? Um grande abraço e nos vemos numa próxima oportunidade.